E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Vocês já estão vendo com quem que eu tô aqui, né? Antero Neto e José Cunha, dois irmãos jornalistas esportivos, narradores esportivos e com mais uma coisa em comum neste ano de 2026. Ambos vão narrar a Copa do Mundo, um para a TV, o outro para o rádio. E a gente vai falar exatamente sobre isso, a trajetória de ambos aqui para chegar dentro da comunicação cearense até a Copa do Mundo em rede nacional. O Antero narra para o Sport TV no Grupo Globo e o Jussier narrará para a Band News FM para todo o Brasil na rede de rádios do Grupo Bandeirantes. Tenho que agradecer a você que está assistindo, claro, e claro, as empresas que liberaram estes profissionais aqui ao Grupo Globo, que liberou o Antero, e também ao Sistema Jangadeiro, que liberou o Jussier Cunha. Então vamos nessa. Se você é novo ou nova por aqui nos canais, no meu canal, no canal do Esportes do Povo, deixa o seu like, se inscreva. Vamos juntos, ativa o sininho das notificações e vamos para esse bate-papo que promete, né? Vocês dois começaram muito cedo, muito novinhos, ainda estão na flor da idade, voando, chegando a uma Copa do Mundo. Eu vou começar com o experiente em Copas, porque o Antero já narrou Copa do Mundo, já participou de cobertura de Copa do Mundo pelo rádio, agora aparece debutando na televisão, na TV, na tela do Sport TV. E aí, Antero, qual a expectativa para esse Mundial? Seja bem-vindo. Valeu, Alessandro. Primeiro eu quero agradecer aqui o chamado, o espaço, sabe, a valorização, tanto sua como também do Grupo Povo. Tanto eu como o José, nós nunca trabalhamos, por exemplo, no Jornal O Povo, e a gente está tendo essa visibilidade, né, partindo de você, mas assim, tendo essa visibilidade desse veículo de comunicação tão importante para o nosso estado. Então fica aqui o meu agradecimento demais a você e ao Jornal O Povo, aí ao Grupo Povo, pelo espaço, pela valorização, pela vitrine, por valorizar as coisas aí da nossa terrinha, né? Cara, a expectativa é muito boa, como você disse, de fato eu já tive essa oportunidade de transmitir uma Copa, estive em loco, né, transmitir uma Copa do Mundo do local, pelo rádio. Eu tive vários etapas, né? Em 2014 eu participei da Copa no Brasil. Naquela oportunidade eu trabalhava no Sport TV, mas não narrei jogos. Mas eu acho que o pessoal vai lembrar de um estúdio que o Sport TV montou, que era maravilhoso na Ilha Fiscal, aqui no Rio de Janeiro, que era um estúdio que era uma bola de vidro. E aí a gente fazia as aberturas das transmissões do dia, eram 3 transmissões todos os dias, né? E fazia o entre jogos, né? Então a gente abria, tal, o que ia ter no dia, era uma coisa bem dinâmica, muito rápida, mas de certa forma eu participei daquela Copa do Mundo também, de 2014, meio que na retaguarda do pessoal que estava nas transmissões. Depois teve a Copa da Rússia de 2018, 4 anos depois, em que a gente esteve lá num projeto muito legal da Verdinha, do Sistema Verdes Mares como um todo. E agora tem essa oportunidade, quem me conhece, eu já comentei em muitas oportunidades, que era um sonho, que era fazer uma transmissão na TV. E aí eu vou ter essa oportunidade de realizar esse sonho, porque estar envolvido, né, numa cobertura de Copa do Mundo é muito legal. Não importa se você está lá, se você está aqui, se você está aqui no Brasil. Então, eu estou muito feliz, acho que a palavra é essa, assim, eu estou muito feliz, estou muito realizado com essa oportunidade. Eu sempre falo isso, assim, que diante da cobertura, é um grãozinho, né, diante daquela imensidão de que vai ser a cobertura de Copa do Mundo, mas ser esse grãozinho é um motivo de muita alegria, viu, Alessandra? Assim, eu tô bem feliz com essa oportunidade e com esse momento. José Cunha, você vai participar da cobertura da Band News FM, né? A rede, a cadeia verde e amarela do Grupo Bandeirantes. A Band News FM teve essa iniciativa de unir várias equipes de afiliadas, né, da rede, e você está incluso dessa cobertura junto com toda a equipe local da afiliada cearense através do Sistema Jangadeiro. Então, eu queria saber da tua expectativa. É o evento máximo do futebol, a Copa do Mundo. Você que narra futebol desde 2019, né? Começou ali como repórter, depois teve uma grande vertente, uma grande passagem como comentarista dos jogos, as transmissões, depois narrando, e aí vai para a Copa do Mundo, vai narrar a Copa do Mundo. Quero que você fale da expectativa do Mundial para você, tão especial em 2026. Seja bem-vindo. Valeu, Alessandro. Mais uma vez, assim como o Antero falou, agradecer ao Grupo Povo, um veículo de comunicação, um grupo de comunicação que eu tenho um respeito e uma admiração muito grande pelo espaço. A gente precisa mesmo convergir, a gente precisa mesmo entender que ninguém é concorrente, todos nós estamos no mesmo balaio, estamos no mesmo barco e remando pro norte que aponta pelo bom jornalismo.
Obrigado pelo convite. Falar sobre essa minha expectativa também é uma expectativa muito grande, mas eu também estarei na cobertura na TV, porque Antero representa o nosso estado e representa a minha família também. Então, de qualquer maneira, ainda que eu não fosse convidado pela Band News FM para narrar os jogos, eu estaria na Copa do Mundo junto com o Antero, porque se ele sonha, a gente sonha junto também. Mas para mim é uma grande surpresa. Se eu colocasse uma barba, o pessoal diria que era tu mesmo, né? Porque o pessoal já confunde. A gente tá aqui, ó, na live, de lado a lado, né? Em cima tem, aqui embaixo não tem. Ele é o contrário, a galera ainda confunde muito. Se tivesse uma barba, aí era você. Mas sabe uma coisa, Antero? Eu acho que a galera não confunde tanto hoje em dia. Eu acho que a galera sabe quem eu sou, só que troca o nome. Isso acontece muito, né? Mas é um motivo de muito orgulho, assim, de muita alegria para mim e também de uma grande surpresa. Eu não imaginava que aos 44 anos eu pudesse vivenciar uma nova experiência na carreira. Não que eu esteja no final da minha carreira, nada, mas as coisas elas tendem a ficar num ritmo mais calmo, né? Eu já tinha experimentado de tudo, eu já tinha sido repórter, eu não sou tão talentoso quanto Antero, então eu fiquei nesse nível estadual aqui, eu já fui repórter, eu já fui comentarista e no fim das contas você também conhece muito bem como é que foi a minha trajetória como narrador. Eu nunca quis ser narrador, nunca foi minha pretensão, nunca foi meu sonho, mas eu acabei me desafiando pela primeira vez nesse boicote que a gente faz, um boicote eterno e interno. Pela primeira vez eu disse, não, eu vou tentar fazer algo que eu acho que eu não sei, que tá todo mundo falando para eu não fazer, mas eu vou, dessa vez eu vou tentar. Tive o respaldo do Sistema Jangadeiro e, para minha felicidade também, porque o rádio é algo apaixonante, tenho essa experiência agora na Copa do Mundo. Nós somos, eu e os meus colegas de futebolês, de Band News FM Fortaleza, nós somos a maior equipe fora São Paulo, né? Então, São Paulo, Fortaleza, a segunda maior equipe com 5, né? 5 e as outras emissoras que também farão parte da cobertura da Band News FM. Para mim, vai ser muito legal, vai ser uma grande experiência. Eu estou muito empolgado, de verdade, eu estou muito, assim, genuinamente, eu estou muito comovido com essa oportunidade. Então a gente segue aqui nesse bate-papo falando não só de Copa do Mundo, mas de carreira, né, de trajetória até chegar neste momento. Na gravação deste vídeo, a gente está há um mês do início do Mundial, né, da Copa do Mundo, mas antes de chegar neste momento, teve um pontapé inicial lá atrás. O Jussier é o irmão mais velho, né, o Antero é mais novo que o Jussier e tem essa trajetória paralela dentro da comunicação cearense. Vocês por muitos anos, né, dividiram a audiência, disputaram a audiência, principalmente no mesmo horário, e agora o Antero, né, há quase um ano, né, já um ano já, né, Antero? Você foi para o Grupo Globo novamente, voltou para o Sport TV, para o Premiere, para a TV Globo e as demais plataformas do grupo, e a gente tem esse momento de convergência de mídias, de uma formação de rede que traz uma afiliada, então a gente vê uma comunicação diferente. Porém, no começo, na trajetória, quem puxou quem para o jornalismo? A gente sabe da história do pai de vocês, a gente sabe que ele é o grande motivo para isso, mas quem se interessou primeiro para começar a falar sobre futebol, seja narrando, seja comentando ou trazendo informações? Foi ele, né? Não só acho que pela a questão da idade, mas o Jussier sempre foi muito... Eu vou contar aqui um bastidor, cara. Eu tô falando Jussier, mas é muito estranho, assim, porque na família ninguém chama o Jussier de Jussier, né? A gente sempre trata pelo um apelido. Então, assim, para que eu fale Jussier é muito complicado. Então, assim, eu falei e fiquei rindo aqui, né? Mas, assim, ele sempre teve uma mente muito criativa. Ele sempre pôs muito essa questão assim da criação, da construção da coisa, de fazer o negócio, né? Assim, desde sempre mesmo, ele teve primeiro uma mente assim da criação, e isso a gente acho que aprendeu do nosso pai, assim, o respeito para quem a gente está falando, para quantas pessoas a gente está falando. Ele falava muito isso, assim, não importa se para uma ou para ser 1 milhão de pessoas, a entrega tem que ser a mesma, a preparação tem que ser a mesma. Muitas vezes isso, assim, no meu dia a dia, eu não vou dizer que me atrapalha, assim,
mas isso está tão encravado aqui, assim, na minha mente, porque eu não consigo, cara, de jeito nenhum. Eu sei que muitos também fazem o trabalho com excelência, tal, mas assim, não importa qual é o jogo, se ele vai ser um jogo de campeonato brasileiro, da rede do Sport TV, ou se a gente está fazendo uma produção de VT, de um esporte que a gente não tem tanta proximidade aqui no Brasil, mas eu confesso que eu não consigo não me preparar, eu não consigo não, sabe assim, não estar bem preparado para fazer essa transmissão, para acompanhar esse evento. Mas ele sempre teve essa mente assim muito aberta para a questão do jornalismo. Ele iniciou mais cedo, são 4 anos de diferença aqui entre nós dois. Minha veia era muito mais musical, eu queria ser músico, né? Assim, eu gostava muito de bateria, eu gostava de tocar nas bandas. E ele jogava, diga-se de passagem, melhor do que eu. Então teve essa questão também assim do futebol, ele jogava mais do que eu. E depois, como ele não teve essa questão da carreira, acredito eu, de jogador, ele enveredou para o jornalismo e enveredou com essa veia assim muito criativa, essa veia muito, sabe, da construção. Então a gente fez lá desde Aracati, a gente, menino muito pequeno, a gente fez um trabalho muito profissional assim para o que era da realidade do interior do estado, mas muito pela mentalidade e pela criatividade dele, viu? Mas não é não, sabe, Alessandro? E assim, não é falsa modéstia, não. Eu acho, talvez, o que tenha me ajudado é que eu tinha muitas boas referências, né? Eu sempre gostei muito de rádio, então eu absorvia o que vem do Rio. Por exemplo, o apelido que eu dei pro Antero, que ainda hoje as pessoas chamam, né? De um fenômeno, foi um dado momento que o Ronaldo Fenômeno decidiu a Copa do Mundo e José Carlos Araújo começou a ser chamado em um dado momento, porque não pegou, porque é o garotinho, né? Mas em um determinado momento da carreira chamaram o Zé Carlos Araújo de um fenômeno. E eu disse, opa, fenômeno não é Zé Carlos não, fenômeno é Antero. O Antero a maioria de nós cresce na profissão, se adapta, a maioria de nós evolui. Antero já nasceu muito pronto. E aí, assim, eu já escrevi sobre isso, e eu queria não ser irmão do Antero nesse instante, porque parece que eu estou contaminado por uma questão familiar, né? Parece que eu estou contaminado pelo sentimento. Mas não é isso, não. A primeira narração do Antero já foi uma narração muito acima da média de qualquer pessoa que nunca tenha feito aquilo, porque foi tudo meio de supetão também, e é uma carreira meteórica, né? Assim, saindo de Aracati, vindo para Verdes Mares, para a rádio. No primeiro momento ele narrava, voltava para Aracati. No segundo momento ele permanece em Fortaleza. No terceiro momento ele ingressa na faculdade. No quarto momento, e isso acontece num intervalo muito curto, Antero já é aproveitado como narrador, um segundo narrador da TV Verdes Mares. Em meses ele vira o primeiro narrador, acaba se transformando num dos grandes nomes da narração, para mim o maior de todos os tempos, o maior narrador de TV e um dos maiores de rádio é Antero. E daí para o Sport TV foi muito rápido também, assim, as coisas aconteceram muito rápido. Então, assim, foi a gente, mesmo que eu tivesse toda a referência ou a criatividade, mesmo com todo o talento de Antero, nós não seríamos o que nós somos, o que nós alcançamos, sem o futebol de Aracati. Se nós não tivéssemos naquele momento, naquele instante, nós não seríamos o Jussier, que vai narrar a Copa do Mundo pela primeira vez, nem o Antero, que vai narrar pela primeira vez a Copa do Mundo pela Sport TV. Nós não teríamos chegado até aqui. Há um longo caminho pela frente, mas claro que também a gente percorreu um caminho já. Mas, Alessandro, a terceira divisão do Campeonato Cearense, que é a terceira divisão do Cearense, é a principal responsável pela minha carreira e pela de Antero. E talvez até de outros profissionais também. Caio César, não seria Caio César se não fosse a profissionalização do futebol de Aracati. Então, nós estávamos no momento... E o Ricardo, que vem logo na sequência, né, na outra geração. Mas nós estávamos no momento certo, no local certo e fazendo a coisa certa. Antero já tinha, inclusive, ingressado na faculdade de administração, nada a ver com ele. E, no fim das contas, as coisas foram se encaixando. E uma coisa que eu sempre... E aí era uma herança do meu pai, como o Antero falou. Nós fazíamos um trabalho de Copa do Mundo na terceira divisão do Campeonato Cearense. Nós éramos uniformizados, nós tínhamos o melhor equipamento que podíamos ter,
nós tínhamos uma organização, nós fazíamos roteiro, nós fazíamos abertura de jornada gravada, nós reprisávamos os gols. Era de um esmero incrível que nem aqui em Fortaleza nós tínhamos uma produção tão grande como nós tínhamos em Aracati. O nosso choque foi maior quando a gente veio para cá, que a gente viu, eu não sei se a Antero tem essa impressão, quando eu vim para cá eu tive um choque que eu entendi que eu estava à frente do que se fazia aqui. Quando chegou aqui na capital, né? Quando a gente chegou aqui. Isso eu tô falando, quando a gente chega aqui, sai de Aracati e vem para cá. A gente fazia coisa que ninguém fazia aqui. Então, na hora que a gente chega aqui, a gente já se adapta rápido. É óbvio que eu tô falando isso, eu falo da questão do conteúdo mesmo. De estrutura. Da produção do conteúdo que se levava ao ar, né? Eu não tô falando sobre estrutura, né? Antero tem até uma passagem muito engraçada que o Faria teve um problema no estúdio. Antero conta melhor. Na verdade, foi quando eu estava chegando na Verdinha, e assim, a gente lá em Aracati, a gente ia para todos os jogos, a gente vinha aqui, a gente ia para Fortaleza, parece que eu estou em Fortaleza, a gente ia para Fortaleza para transmitir os jogos 2 vezes por semana, Alessandro. A gente, e assim, só para fazer um parênteses aqui, porque eu vou lembrando das coisas. Quando a gente recebia um valor de um patrocínio, e eu estou falando isso de 2 pessoas jovens, assim, adolescentes. E adolescente quer ir pra praia, adolescente quer ir pra festa, adolescente quer curtir, quer sair. Mas a gente, quando pegava um patrocínio, a gente tinha a mentalidade e principalmente ele disse que não, mas ele tinha muito essa mentalidade, ele pegava o valor do patrocínio e dizia assim, esse valor é pra gente dar uma melhorada, para comprar um microfone sem fio melhor, para que o repórter possa, por exemplo, lá no Castelão, e que naquela época os repórteres entravam em campo, ele ia até o outro lado sem picotar. Aí entrava um dinheirinho a mais, não, aqui a gente vai comprar o retorno sem fio para o repórter, a gente vai melhorar, enfim, a gente pegava esse dinheiro dos patrocínios e eles iam muito mais para a estruturação do nosso time, da nossa equipe, né? Que era basicamente 3, 4 pessoas, do que propriamente para o nosso uso. E aí, a gente ia para todos os jogos, mas também a gente começou e entrou em moda as transmissões do off-tube, né? Que são as transmissões via televisão. Enfim, a gente usava o que tinha de estrutura. E eu lembro que quando eu cheguei aqui para Verdinha, nesse híbrido, né, que eu ficava lá, narrava o jogo para Verdinha, voltava, aí o Farias foi me apresentar a estrutura, tal, e na época a gente entrou na sala off-tube da Verdinha, que você conheceu, Alessandro, e aí tinha, assim, acho que 3 TVs, que na época 29 polegadas eram, 29 polegadas era um negócio gigantesco, assim, era mais do que 29, né? Mas eram aquelas TVs de tubo 29 polegadas, grandonas, assim, eram as TVs imensas. Aí ele falou, olha, aqui a gente tem essas TVs, não é muito bom de narrar não, porque, né, pela televisão e tal. E só que em Aracati a gente narrava numa de 14 polegadas, cara. Então, assim, era muito mais fácil de se adaptar, porque a gente... E foi mais fácil de se adaptar com essa questão assim, não, porque aqui a gente faz uma abertura de 1 hora. A gente já fazia isso lá no interior, sabe? A gente chama um repórter, não, isso aqui eu já fazia lá no interior. Não, a gente na off-tube, isso aqui eu já fazia lá no interior. Eu fazia no interior com 14 polegadas. Aqui, com 29, isso aqui é telão, isso aqui é cinema. Então, essa questão da adaptação foi muito tranquila, né? A gente sempre gostou muito de edição, né? Tanto é que hoje eu edito vídeo também. A Antero era um excelente editor de áudio, excelente editor de áudio. A gente qual era o programa que a gente usava? Era um SoundForge, né, para gravar. Não, SoundForge era para gravar. Samplitude. Era Samplitude que a gente editava. Tem um episódio muito legal, Alessandro, que o Aracati, na 3ª divisão, contratou o Ricardo Lima, com passagem vitoriosa no Ferroviário, tinha jogado no Mojimirim, tinha jogado no Las Palmas, da Espanha, no Levante, da Espanha também. Então ele teve uma experiência. E ele estava lá, sem clube, e o Aracati contratou o Ricardo Lima, que em um dado momento da carreira dele, ele participou, enfim, fizeram uma medição lá, uma aferição, e ele foi o chute mais rápido, mais forte do mundo, ganhando de Roberto Carlos, no Campeonato Espanhol. E isso, uma cidade pequena de 60 mil habitantes, isso virou uma lenda. Ricardo Lima virou... E o Aracati contratou Ricardo Lima para a 3ª divisão. Você lembra, Tero, quando a gente fez uma... Lembro. E eu acho que ele estreou contra... Era uma abertura de transmissão, a gente fez. Exatamente. Se eu não estiver enganado, eu acho que eu não estou enganado, aí foi um jogo contra Eusébio, lá em Eusébio, aqui na região metropolitana. Cara, a gente fez uma abertura absurda, toda produzida, vem aí o Canhão do Vale. Era muito legal.
E a terceira divisão foi uma grande escola para a gente, a Rádio Sinal de Aracati. Depois a gente foi para uma rádio maior, que foi a FM Canoa. E aí também cortou o cordão umbilical, né? A gente era concorrente da equipe do meu pai. Então, a gente teve também, naquele instante, também personalidade, a gente começou a criar uma identidade própria, né? Mas foi um momento muito importante, muito importante, e eu repito, se não fosse aquele momento, aquele instante, aquela era... Cara, Alessandro, a gente fazia muita coisa. Eu lembro que na estreia do Aracati, a gente trabalhava... Foi o seguinte, o Aracati foi estrear, meu irmão já estava na faculdade de jornalismo. Eu ainda não estava, né? Eu estava estudando ainda. E aí meu irmão falou o seguinte, cara, o Aracati vai estrear na terceira divisão. Enfim, aquela questão do profissionalismo, né? O futebol vai ser profissionalizado. E aí ele teve a ideia, cara, vamos montar uma equipe, vamos fazer uma equipe de transmissão. A Aracati sempre teve muita tradição na comunicação e na comunicação esportiva. Pra você ter uma ideia, a cidade hoje tem 70 mil habitantes, né, Aracati hoje? Sei lá, bota uns anos atrás, 60 mil habitantes. E a gente chegou a ter 5 rádios transmitindo, cara. Deixa eu ver se eu estou errado. Cultura, Vento Leste, Rádio Sinal, FM Canoa, eram 4 rádios, 4 emissoras. Eu acho que ainda tinha, não sei se tinha outra, mas acho que 4 emissoras assim, tradicionais transmitindo. Então é muita gente transmitindo no campeonato que era semi-amador. Então quando ele vai se transformar profissional, aí eles, cara, a gente precisa montar uma equipe, E na época meu pai trabalhava na FM Canoa, a gente foi conversar com os diretores da FM Canoa e no primeiro momento ele não se sentiu interessado. Ele falou, não, o esporte aqui acho que não vai casar muito com a programação e tal. E a gente recebeu esse não. E aí, vamos atrás da Rádio Sinal, que na época não estava com a programação muito consolidada, tinha muitos espaços, e a gente foi para arrendar o horário, né? Que a gente paga o horário para trabalhar. E aí a gente vendia os patrocínios, pagava o horário, o que sobrava era um pouco nosso, o restante para equipamento, aquela coisa toda. Aí, a gente vai para a Rádio Sinal e a gente é super, hiper, mega bem acolhido pela Rádio Sinal, né? Assim, a gente foi... Os caras escancararam as portas, façam o que vocês quiserem. Só que tinha um problema. A gente tinha o Jussê, que na época era só o Jussê Filho, que era o comentarista, né? Que já estava nisso. Eu seria um repórter, a gente teria um outro repórter, que era o Tom Bahia, né? Que fazia a dupla dos repórteres. E faltava o narrador, que na cabeça da gente, no primeiro ideia, era o pai da gente, né? O Jussê Cunha, o original, o verdadeiro e o melhor. Era ele que ia narrar os jogos. E aí a gente tinha essa equipe montada. Quando a rádio dele lá dá um não, a gente foi para a Sinal, acertamos com a Rádio Sinal. Só que a emissora do meu pai não liberou para ele que ele fizesse as transmissões, também era realmente muito complicada, né? Ele trabalhava numa rádio, ia narrar em outra, não rolou. E aí a gente foi buscar narradores, enfim, buscar outras pessoas para poder narrar, o pessoal das antigas, e todo mundo já estava aposentado, estava outros empregos, ninguém quis. Aí foi quando meu pai falou, disse assim, cara, você narra. Eu falei, não. Aí ele falou, não, você já fez reportagem, fez abertura de transmissão, você consegue narrar. E foi assim, só que eu estava comentando de como a gente fazia as coisas. E aí, quando o Aracati foi estrear, acho que foi contra Alto Santo, a estreia da terceira divisão, com um gol de Pretinho, se não me falha a memória, no gol esquerdo, o gol esquerdo do Coronel Vigílio Távora, lá da Cancha, o estádio de Aracati. A Rádio Sinal, que é de propriedade do ex-prefeito Bismarck Maia, tinha um mini trio elétrico. Não, Antero, não. Foi, cara. Não, tenha calma. A Rádio Sinal não é que ela tinha um mini trio elétrico. O trio elétrico era de Rogério, era um amigo meu. Não era da Rádio Sinal, não. A gente que contrata ele. Não, mas eu sei que assim, então eu confundi, porque acho que foi alguma coisa assim. A Rádio Sinal tinha, mas ele não ia estar disponível e a gente foi atrás de outro. Eu lembro que eu falei com o Rogério, ele era casado até com... Não, todo mundo lembra de quem é quem, né? Fulano de tal, filho de fulano de tal, né? Ele era casado com a menina que estudava até com a nossa irmã, com a Rebeca. Não lembro o nome dela. Mas vem cá, não era um paredão que ele tinha ou era um trio elétrico? Não, trio elétrico. Foi o triozinho, era um mini trio. Um mini trio. Enfim, Alessandro, em resumo, assim, a ideia da gente era fazer um domingo... Porque a Rádio Sinal sempre teve muita tradição, mas a Rádio Sinal estava esquecida, ninguém ouvia a Rádio Sinal. Aí eu disse, cara, Antero, num domingo, vamos botar um trio na cidade. Rodando a cidade, sintonizado na rádio. Caramba. Para que aí o pessoal vai ouvir a gente, vai saber que vai ter futebol na Rádio Sinal. E aí o Rogério foi tão doido que o Rogério era para só rodar a cidade. Aí ele foi
E entrou pro no estádio. Aí ele foi pro estádio. De onde a gente falava, ficava microfonia, o nosso som entrando nas outras rádios. Papai ficou pé da vida, reclamou que a cabine dele era colada com a nossa, né? E aí, nesse meio tempo, Alessandro, assim, a gente já tinha iniciado a equipe anteriormente com o Campeonato Cearense e tal. Quando foi começar o estadual da terceira divisão, aí as outras rádios, todo mundo foi se mexer, inclusive a rádio que estava lá, o meu pai, né? Só que como a gente já estava com a equipe formada na Rádio Sinal, a gente falou, poxa, a gente não vai... Aí a gente virou concorrente. Então, assim, eu ficava narrando aqui numa cabine, meu pai estava na outra cabine narrando, a gente depois tinha Pedro Gato lá na Rádio Cultura, não lembro quem é que narrava, Paulo Nunes com alguém lá na Vento Leste, com Valdeílio na Vento Leste. Eram essas as equipes, os narradores. E assim, a gente fazia de tudo, cara. A gente tinha muita liberdade da emissora e a gente era tudo doido, cara. A gente inventava um monte de coisa. A gente inventava de, por exemplo... Lembra do Zonal de Futsal? Lembro, vou já chegar nele, assim. Aí a gente, vamos arrumar aqui a cabine do estádio. E aí a gente queria colocar um carpete como fosse grama, então a gente ficava viajando, assim, para fazer as coisas. E muitas coisas a gente fazia, outras coisas a gente não conseguiu fazer, não, mas a gente fez muita maluquice. Pô, que sensacional. Ousadia desde cedo, né, para vocês dois, então. É concorrer com o pai. No dia da estreia, coloca um trio elétrico rondando a cidade e vai pro estádio, né? Enfim, quem não queria escutar, escutou também. Enfim, todo mundo escuta, então... Alessandro, eu não sei se a gente conversou sobre isso, mas a gente tinha também um quadro que era microfonia premiada. Eu já te falei sobre isso? Se chegasse no local, a pessoa estivesse ouvindo, ganhava alguma coisa, né? Exatamente. Como antigamente recebia muito CD, né? Era, cara. Completa, conta aí. Antigamente, as bandas de forró distribuíam CD, né, para questão de divulgação, né? A rádio recebia milhares de CDs. E aí a gente fazia uma cestinha, a gente colocava a tabela do campeonato, que a gente também fez, a tabela do campeonato, tinha uma tabelinha, fomos lá na impressão, né, na gráfica, imprimimos a tabela do campeonato, aí tinha vários CDs de sucesso, Aviões do Forró, enfim, as bandas no início dos anos 2000 fazendo muito sucesso, Aviões, Solteirões, era o que tinha de forró, a gente colocava lá. E aí, como tudo é mais fácil, né? O estádio é menor, o repórter, na hora do intervalo, ele saía do campo e chegava de surpresa. Então ele colocava o microfone no rádio. Muita gente tinha o hábito de levar o rádio também, não tinha fone de ouvido, né? A maioria levava o rádio, ficava com um radinho aqui ou um rádio maior. E aí, na hora que ele colocava o microfone, se desse microfonia, era porque aquela pessoa estava ouvindo a nossa rádio, né? Algumas situações a gente estava ouvindo outra emissora também, aí não ganhava, né? Mas tinha muito gaiato que colocava para ouvir a gente só na hora do intervalo também. Só para ganhar o prêmio. Só para ganhar o prêmio. Essa situação, essas histórias, na verdade, essa trajetória de vocês que é muito bacana, né? Que inspirou muita gente. E eu queria, aproveitando vocês dois aqui, eu queria que vocês chegassem a um consenso do que é que tem na água de Aracati para sair tanto nome bom, né? Além de vocês dois, temos tantos outros nomes, vocês citaram aí, o Antero falou do Caio César, tem o Caio Ricardo também que chegou a narrar, mas caiu mais para reportagem. Temos vários e vários nomes, não só na parte esportiva, né, da imprensa, mas na comunicação como um todo. Muita Aracati gente. É um celeiro de grandes talentos, né, de grandes nomes da comunicação cearense. O que é que tem na água de Aracati? Porque quando eu passar pertinho lá, tomar também e, enfim, né, me inspirar um pouco. Sobre essas pessoas aí, Alessandro, que você citou, na própria Jangadeiro, o Joel Manzoni, né, de Aracati, o Enio Carlos, que, né, de saudosa memória, Gigante. Também de Aracati. Há muito tempo, a voz da TV Verdes Mares foi com o PH, que era a que fazia as chamadas. PH também é de Aracati. Me ajuda aí. Acho que tem mais gente. Alice Maia, acho que é do Grupo Povo também, não é? Foi para a cidade agora. Tá na cidade. Alice Maia também, não é de Aracati, mas passou pelo rádio Aracati. Décio também é de Aracati, né? Décio Luiz. Décio Luiz. E tem mais gente aqui que eu estou esquecendo, sabia? Beto Porto Alegre. Beto Porto Alegre também. Poxa. Tem mais gente, Alessandro, é porque o de supetão aqui, mas... A pergunta é exatamente sobre isso. Destes nomes, antes de Aracati,
quais as referências locais que vocês têm, né? O José falou, vem do rádio, claro, escutando o rádio, esses nomes que vêm do rádio, quem que vocês consumiam, assim, no dia a dia, na parte esportiva e também na parte de entretenimento, programa popular, como é que era a infância e a juventude de vocês fora do ar? Para eu passar a bola para o José falar, mas eu queria só antes, né, você fez aquela primeira pergunta, o que é que tem na água? Aracati é uma cidade muito cultural, sabe? Assim, ela é muito referência na parte da cultura. Eu acho que vem muito disso, sabe? Ela é uma cidade que tem um potencial artístico muito grande. Acho que comunicar é uma forma não é ser artista, mas uma forma artística. Comunicar que é isso. E eu acho que o Aracati tem muito disso. Né? Aracati é um celeiro de músicos, é um celeiro de cantores importantes. O Carnaval de Aracati, 70% dele é feito por bandas locais, genuinamente locais, pessoas que são de Aracati. Então, lá tem muitos músicos, é uma cidade que tem na sua história escritores famosos, músicos famosos, né? Então, assim, ela é uma cidade que culturalmente, historicamente, ela é muito importante para o estado do Ceará, e aí eu vou além porque ela é muito importante para a história da humanidade, eu diria, porque um dos principais nomes da abolição da escravatura no Brasil nasceu em Aracati, Dragão do Mar, né? Dragão do Mar nasceu em Aracati, um jangadeiro que disse que na minha jangada, a partir desta data, nenhum negro será mais transportado para que seja escravizado. E aí foi uma voz, dentre outras, mas uma voz muito importante. Então, assim, eu acho que a comunicação ela faz parte de uma conjunção do que é a essência, do que é a alma da cidade. Aracati é uma cidade muito cultural. Eu acho que o segredo vem daí, Alessandro. Acho que a água é dali. É a cultura. E aí, José? Alessandro, Aracati teve uma das... infelizmente fechou, que é um motivo de muita tristeza para todos nós, que é a Rádio Cultura. Uma das primeiras emissoras do estado, né? Era uma emissora tradicionalíssima, uma emissora que foi uma das primeiras, né, a comunicar, e aí a partir daí eu acho que nós somos herança, né, de que fez a Rádio Cultura. A Rádio Sinal revoluciona a comunicação no estado do Ceará. Então ele revela muita gente passa pela Rádio Sinal. A FM Canoa acaba se consolidando como a principal emissora da cidade, mas historicamente eu acho que é imbatível a Rádio Sinal. Então nós nascemos sempre com boas referências, nós nascemos sempre nos espelhando em gente muito competente. Eu costumo dizer que a distância entre Aracati e Fortaleza sempre foi muito pequena. Sempre foi muito pequena, quando assim, o que faltava ali era a oportunidade. Tom Bahia foi um dos melhores repórteres com quem a gente já trabalhou. Desculpa te interromper. O pai do Caio César, Alessandro, ele é natural de Baturité, ele foi contratado pelo Bismarck, né, que era o proprietário da Rádio Sinal, para fazer um programa de forró, isso há muito tempo, acho que lá, 86, 87, por aí, e era o Capitão Bilal, era o forrozão de cima a baixo. E olha, assim, até hoje as pessoas comentam. Aí, até hoje chamam ele de Capitão Bilal, pô. Eu chamo o capitão, capitão, e aí, capitão? Por causa que era um personagem. E era um negócio assim, todo mundo comenta, eu não ouvi, mas todo mundo comenta que era fantástico. Aí junta com a narração do José Pai, né? Aí você tinha outros, Aldecílio Garcia, que era um professor da cidade, mas que fazia o programa de noticiário. As vozes femininas, Tasso Moura, que fazia Sinal, Dona da Noite, o programa à noite da Rádio Sinal. Então, assim, a Sinal imbatível, cara, a Sinal imbatível. E depois as outras gerações que foram surgindo também de locutores muito bons. Tem excelentes locutores lá, excelentes locutores, ainda hoje. Parando para perguntar exatamente sobre isso, José, em algum momento na carreira de vocês, lá atrás, lá no Aracati ainda, nesses jogos de terceira divisão do Campeonato Cearense, de outras modalidades, o semiprofissional, o futsal também, que vocês falaram demais aqui, você imaginou que em algum momento uma Copa do Mundo para uma rede de rádios que você ia cobrir, um maior mundial da história, né? Maior Copa do Mundo, mais jogos, mais seleções, 3 países sedes. Chegou a pensar que em algum momento isso ia acontecer contigo assim, lá, pelo menos lá atrás? Alimentava um sonho? Cara, a gente sempre tem, né, esse sonho, mas é algo tão distante, tão distante. Eu costumo lidar com a vida
A finitude é um negócio que eu não consigo administrar bem, sabe? Eu não consigo lidar bem com o fim, com a morte, com fim de ciclos. Eu não sou um cara que não sei lidar muito bem com isso, eu não reajo bem, não. Por isso que eu tento viver o dia a dia, sabe assim? O que é que eu vou fazer eu não consigo projetar muita coisa, sabe? Então, assim, toda vida que eu chego na Jangadeira, eu tenho um mantra. Esse cara, hoje pode ser meu último dia aqui. Isso é bom porque eu me dedico, eu sou um cara que me dedico e eu preciso me dedicar por conta da minha limitação. Eu não posso fazer um negócio meia boca porque vai ficar terrível. Tem gente que faz meia boca e já sai bom, né? Mas eu não, eu preciso me dedicar muito, eu preciso me esforçar muito para fazer para sair razoável. E eu nunca, assim, em um dado momento, né? Eu tenho 16 anos de Jangadeiro. Eu não esperava, porque, Alessandro, a Jangadeiro, quando eu falo de Jangadeiro, eu me refiro hoje, quando eu chego à Jangadeiro, eu chego para a TV Jangadeiro. Depois, a Jangadeiro, ela começa a crescer enquanto sistema de comunicação, né? Ela vai incorporar, só tinha uma rádio e uma TV. Aí ela vai incorporando uma rede de rádios, ela acaba se transformando em mais uma emissora da Band News FM. Aí ela cresce também a rede Jangadeiro de rádios, e agora já são 6 emissoras pelo estado. A mais nova é a Band News FM Cariri. Então, assim, ela vai crescendo. Quando eu chego a Jangadeiro, convenhamos, eu vou para uma emissora que é afiliada de uma TV que primeiro, ela não é nacional. O SBT, ela não tem uma concepção de rede. Ela é uma TV que tem uma abrangência nacional, é diferente da Globo. A programação, né? É diferente, é totalmente diferente da Globo. A relação que eles têm com as afiliadas pelo que eu nunca trabalhei na TV Verdes Mares, mas pelo que eu sei, é uma relação diferente que a Globo tem com as suas afiliadas. E o SBT, notadamente, ela não é uma emissora de esportes. Então, a Jangadeiro sempre esteve à frente da sua matriz nesse quesito. Então, imaginar que eu me destacasse no esporte na TV Jangadeiro, talvez naquele instante que eu saí da TV Diário e fui para Jangadeiro, talvez não tenha sido uma boa pensando na minha carreira, na carreira esportiva. No fim das contas, acabou dando certo. Pela essência da Jangadeiro de ter esporte na sua programação. Até um dia desse, aliás, até hoje, a Jangadeiro tem programa diário de esporte e o SBT não tem. Então, as pessoas que gostam de esporte, elas não vão procurar no SBT, elas vão procurar, por exemplo, na Band, que tem muito mais tradição em esporte do que o SBT, na Globo, que detém os principais eventos. Então, acho que acabei me perdendo um pouco, mas eu nunca imaginei narrar uma Copa do Mundo, ainda que seja pela Band News FM, porque essa relação se estreita mais com a Band News FM no rádio. No rádio, a nossa relação é mais estreita com São Paulo, mas eu nunca eu imaginei que eu tivesse essa oportunidade a essa altura da minha carreira. Explicando aqui para a audiência, né, rotativa do Brasil inteiro pelo meu canal, o Sistema Jangadeiro na televisão é parceiro do SBT e no rádio tem várias rádios e dentre as rádios de rede a Band News FM, que tem emissora afiliada em Fortaleza e este ano também abriu na região do Cariri, aqui no estado do Ceará, inaugurou essa frequência no Cariri cearense. Vamos lá, vamos continuar aqui falando de Copa do Mundo. Antero, você foi pelo rádio e um dos destaques, né, da última Copa que você narrou no rádio, 2018 na Rússia, muitos dos jogos que você narrou, eu estava na mesa de áudio, né, um bastidor. Tá aí, exatamente. Né? Eu estava lá aprendendo como operava áudio, sofrendo com a seleção brasileira e operando áudio ao mesmo tempo. Eu, Matheus Rodrigues, era uma baita equipe técnica lá na Rádio Verdes Mares e tivemos essa experiência. E como que você vai adaptar, digamos assim, o estilo de conhecimento da Copa do Mundo, que era do rádio, que você fez no rádio, agora para a televisão, agora no Sport TV, porque são mídias completamente diferentes. Rádio é um negócio popular, todo mundo escuta. Hoje você vai para a TV fechada, é o canal, digamos que vai jogar o produto premium ali para o assinante, né? O canal do assinante, do Sport TV, é o assinante que
geralmente é o mais aficionado pelo jogo, né? Que quer a palavra do especialista. Como que você muda a linguagem de uma mídia para outra, de uma transmissão para outra? Alessandro, antes, fazer um parênteses aqui, e parênteses em parênteses aqui, a gente já vai com 40 minutos, tá? Se deixar aqui, a gente conversa, que é uma barbaridade. Mas, assim, você citou a questão fez a operação de áudio, e eu tenho certeza absoluta que hoje você deve estar falando o seguinte: poxa, como aquela operação de áudio me ajudou, como aquilo também fez com que te construísse enquanto profissional de conhecimento. Quanto mais conhecimento você tiver, melhor. Então, tudo que a gente passou lá pelo interior fez uma estrutura, fez uma base muito grande para que a gente viesse depois. Assim, nós vivenciamos momentos e talvez perrengues, né, que é a palavra da moda, e mais à frente, para algumas pessoas seja um perrengue muito grande, mas a gente já vivenciou coisa ali, tranquilo, a gente passa. E respondendo a sua pergunta, se todo mundo pudesse passar algumas temporadas pelo rádio, porque é a base de tudo. Por mais que se eu estivesse na TV Globo, na TV aberta, na GETV, na Cazé TV, que é um público, né, buscando a geração Z, enfim, embora eu ache hoje que já está tudo muito mesclado, né, eu acho que tudo é comunicação. Há algumas características, né, que se respeitam, mas eu acho que tudo é comunicação. Mas, por exemplo, se tratando do Sport TV, da Cazé TV, eu estava falando da TV Globo e tal, quem passar pelo rádio, ou quem tenha passado pelo rádio, vai conseguir se adaptar a essas mídias, vai conseguir se adaptar a, entre aspas, a característica dessas mídias ou essas peculiaridades. Então, assim, não acho que tenha... É uma mídia muito diferente, né? O rádio é totalmente diferente, por exemplo, de uma TV por assinatura, de um canal por assinatura, mas na hora da comunicação eu acho que não muda muito. Muda o estilo, a gente diminui o ritmo de fala, né? A imagem fala por si só, você complementa a imagem, diferente do rádio em que você descreve a imagem, mas no final das contas, o que vale para tudo, para a Cazé, para a Globo, para o Sport TV, para a GETV, para a Band News, é a forma de comunicar, né? As pessoas perguntam às vezes assim: rapaz, não tem faculdade para narrador? Não tem faculdade para narrador. Vem muito da questão interna sua, né, do conhecimento. Eu acho que você aprende muito, né, você se exercita, você se prepara, você aprende muito, mas acho que não há uma fórmula, até porque nós somos contadores de história. Como se conta essa história? Cada um tem a sua forma de contar. Alguns contam de uma forma mais polida, outros contam de uma forma mais dinâmica, outros falam um pouco mais acelerado, mas no fim das contas é a forma como a gente conta essa história para quem está acompanhando. E aí, José, você narra desde 2019, primeiro na TV, depois no rádio, um caminho inverso na narração esportiva na grande maioria dos casos. E está em mais uma temporada de Copa do Nordeste na TV aberta, no SBT Nordeste, na TV Jangadeiro. E como que você avalia essa transição? Você saiu do campo do comentário, comenta hoje nos programas, beleza, no seu canal do YouTube, mas você vê o jogo de uma outra forma, né? Totalmente, hoje o jogo é totalmente diferente. Existem jogos e jogos, e como narrador também acho que dá pra gente chegar no consenso que tem jogo que só a gente vê. O comentarista vê outra coisa, o repórter vê outro detalhe, mas tem jogo que só o narrador te consome tanto que acaba o dia, você tá esgotado mentalmente, fisicamente. Você se concentra só para o jogo no dia da transmissão, dependendo do jogo. Aqui, no nosso caso, um Clássico Rei, uma final de Campeonato Cearense, uma final de Copa do Nordeste, algo que mexa com a gente, com a nossa cultura, é algo que é impossível dividir, pessoal e profissional. Você se concentra como um todo para aquilo. Como é que tá hoje o José, narrador, em 2026, partindo lá de 2019? O que é que ele mudou de lá para cá? Ainda muito inseguro, ainda procurando aprender. Assim, eu ouço muito os outros, tento absorver características de outros narradores. Eu acho que nesse período há uma grande diferença entre mim e outros narradores que queriam ser narradores, porque quando você quer, você também procura referências, você enxerga. Então, para mim, Heraldo Leite era o grande cara. Eu adorava José Carlos Araújo, sempre gostei também do Edson Mauro,
do Osmar Santos, desses grandes, Éder Luiz. Eu sempre gostei desses caras, sempre admirei. Mas eu queria ser Heraldo Leite, entendeu? Eu queria ser o repórter. Depois eu passei a enxergar o jogo, a olhar para o jogo e perceber como aquele comentarista comentava, o que ele estava observando, se era a mesma visão que eu tinha. E essas visões são diferentes, não é que seja melhor, pior, elas são só diferentes. E o primeiro impacto na narração, Alessandro, foi exatamente isso. Eu disse, cara, eu tô vendo um outro jogo. Tem coisa que eu não lembro que o meu companheiro de cara comenta. Ele tá enxergando uma coisa que eu não enxergo. Tem coisa que eu vejo que ele não viu no jogo. É muito diferente. É como se você jogasse futebol, mas numa outra posição totalmente diferente. É como se um goleiro passasse a ser atacante de uma hora para outra. É muito diferente. A dinâmica é outra. Eu ainda tenho muito a evoluir. De 2019 para cá, na verdade, assim, todo esse processo é um processo improvável, porque o mais provável é o repórter virar narrador, não é um comentarista virar narrador, é o contrário. Por exemplo, nós temos o Super Hélio e tantos, o Ralf de Carvalho, por exemplo, só para citar um. Ralf de Carvalho era um narrador que passa a ser comentarista. Então, até pelo envelhecimento da voz, o cara faz esse processo. Quando o Carlos Fred estava narrando conosco, eu pensei muito em falar, eu até sugeri para o Carlos Fred, mas ele ainda tinha vontade ainda de narrar, mas eu falava, Fred, vira comentarista, pô. Deixa a narração e passa a ser só comentarista. Até porque, né, Alessandro, a gente vai envelhecendo, né? A gente vai envelhecendo, a percepção do jogo vai diminuindo, o reflexo vai diminuindo também. Eu estou tentando aproveitar, me divertir, como eu falo na minha... E aí é uma frase para mim mesmo, né? Divirta-se. Então eu estou falando para mim mesmo algo que Antero me falou, então eu trouxe isso para todo início de tempo, eu falo isso, porque é um grande aprendizado. Todo jogo eu digo, cara, isso aqui eu poderia ter evoluído, isso aqui eu errei, ou então isso aqui eu acertei. Falo muito contigo, né? Alessandro, me viu hoje. E aí, o que é que você achou? Já falei isso com o Antero, já falei com o Denis. Então, assim, caras que eu tenho uma certa liberdade, eu pergunto. Cara, o que é que você acha? Porque eu ainda me sinto muito inseguro, sabe? Sei que evoluir, né? E isso é inegável. Assim, isso eu preciso ter essa autocrítica também. Não é só numa cobrança de me achar a pior pessoa do mundo, pior profissional do mundo. Mas eu estou muito longe ainda de ser um bom narrador, né? Antero Neto, eu vou passar para ti. Como que ele acha essa segurança? Como que você conseguirá essa segurança? Vem com o tempo, porque já é um tempo já. Como que você até avalia a narração de José Cunha, porque você já tá... Não faça isso, tá? Não, porque... Bota pra no ser privado. sincero, você é o principal narrador, o segundo principal narrador de TV aberta do estado, hoje, né? Aqui no estado do Ceará. Então você está numa vitrine que muita gente avalia, muita gente escuta. Eu acho que a sua aceitação aumentou nas redes sociais, comparado aos anos anteriores, principalmente... Também se diminuísse era execrado, né? não, mas pode diminuir. Pode diminuir, tem narrador que diminui. Tem narrador que diminui, de TV aberta, né, em rede nacional. E aí, Antero, como que, com a tua experiência de narração, a gente consegue essa confiança, chegar seguro no jogo, falar, pô, hoje eu fiz um bom trabalho? Porque hoje, cada vez mais, as redes sociais e a audiência tá dando feedback de forma imediata, às vezes até injusto, digamos assim, mas tá cada vez mais fácil esse retorno da galera, né? Alessandro, primeiro assim, ele é muito crítico consigo mesmo. Eu já disse para ele que o tempo é muito curto. Ele não teve essa preparação, não teve essa mente para ser narrador. Foi algo muito de supetão e acho que ele não é que se vira muito bem. Eu acho que ele vai muito bem na narração do rádio e na narração na televisão. Ponto. Eu acho que ele não deve nada. Não é porque seja meu irmão, não, mas acho que ele não deve nada. Se devesse, com a responsabilidade de jangadeiro, ele não estaria narrando o jogo, né? Se devesse, a Band News não o colocaria, não o escalaria para uma narração de Copa do Mundo. Então esse é um ponto, não deve nada. Mas é como para outras pessoas. O tempo é o primeiro. Eu conversava muito com ele lá em 2019. Assim, o entendimento do público é sempre assim, a aceitação do público. No primeiro momento, em 2019, o José caiu de paraquedas, vamos dar o desconto e tal. Mas aí no ano seguinte já tem uma cobrança.
para 21, aí já vai ter mais cobrança ainda, né? Isso é natural, isso vai acontecer. E à medida que o tempo for passando, vai aumentando mesmo a cobrança. À medida que ele for narrando mais coisas, né? Que a gente for narrando mais coisas, as cobranças vão aumentando. E primeiro, o tempo para mim ele é fundamental, primordial para você, porque você vai se sentindo, não é mais seguro, mas assim, você fica mais dono da situação. Tenho certeza que o Alessandro hoje conduz um jogo com muito mais naturalidade do que há 5 anos atrás, porque você começa a se sentir mais confortável. Não é aquele conforto assim de relaxar, mas é um conforto de saber o que você está fazendo. Você acaba se tornando mais dono daquilo ali, mais por dentro daquilo ali. Então, primeiro é tempo. E tem uma outra coisa que, para mim, Antero, Alessandro, ele é importantíssimo. Eu não abro mão. Pode ser o que for, assim. Em dados momentos, eu posso, inclusive, não dar atenção a um roteiro que o coordenador me mandou, mas eu preciso dar atenção aos meus exercícios fonoaudiólogos. Isto eu não abro mão em nenhuma atividade minha. Em nenhum momento eu entro no ar sem ter feito exercício fonoaudiólogo. Aliás, eu deveria fazer mais. Eu tenho algumas questões. Por exemplo, eu fico rouco com muita facilidade, né? Eu digo que eu tenho uma corda vocal frágil. Minha irmã que é fono diz, que corda vocal frágil o quê, menino? Mas assim, quando há uma mudança de temperatura, eu fico rouco muito facilmente. E todo mundo deve estar percebendo, eu tenho muita bochecha. Então, para que eu articule bem as palavras e para que eu possa pronunciá-las, eu preciso ter uma boa articulação. Então, eu preciso movimentar tudo isso aqui de bochecha, né? Então, eu preciso fazer muito exercício fonoaudiólogo. Então, é uma coisa que, às vezes, eu digo que é psicológico. E se eu não fizer, assim, eu estou dizendo, eu não entro no ar sem fazer, mas se eu não fizer a contento, eu já entro inseguro. Eu já entro, puxa vida, eu não fiz direito o meu exercício e tal, mas não abro mão. Então, essas duas coisas. A preparação, essa não é uma coisa que se... Não é nem tem nem listar, porque isso é o básico. A preparação é o básico. Mas o exercício fonoaudiólogo, para mim, Alessandro, e eu acho que para todo mundo, quem quer ser narrador, quem quer ser repórter, quem quer ser comentarista, é fundamental. José Cunha, o que é que você faz no dia do jogo? Vamos lá, você já está preparando-se psicologicamente para isso ou é jogo a jogo? É jogo a jogo, acho que é jogo a jogo. Eu tento me cercar de informação, eu gosto, né, de debater, de não perguntar e aí, como é que tá o jogo para o comentarista. Eu gosto de ter subsídio, de ter informação para comentar também, para falar, para conversar durante a transmissão. Isso serve até para um desaquecimento naquela coisa frenética da narração. Eu também faço os exercícios, talvez não como o Antero, mas eu faço e eu tô errando, eu sei disso. E é muito louco, porque quando você tá com uma articulação em dia, você se sente mais seguro, né? Você se sente mais confortável, né? Outra coisa que me deixa um pouco insegura é porque eu gosto de falar o nome do jogador. Então, quando você começa a errar, quando você não tem um time que você está habituado, que você está muito familiarizado com os jogadores, isso você vai pegando durante o primeiro tempo, começa a entender quem é quem. Mas eu procuro me preocupar e com isso, com essa preparação. Eu chego com o máximo de informação que eu tenho, eu tento encarar todo jogo como um grande aprendizado também, tento assim, evoluir, melhorar, ver pontos que eu poderia fazer, ouço muita gente e tento replicar também na minha narração. Mas é isso, Alessandro. Eu também, talvez, para quem está vendo a gente, talvez não seja o melhor exemplo. Não sei, não tenha muito o que falar para quem está acompanhando a gente, não. 7 anos já, rapaz. São 7 anos. Pô, ainda não aprendeu. É isso, cara. Que é isso. É até aprender. É até aprender. É isso. Talvez nunca aprenda. É por isso que a gente está aqui fazendo. Isso. E falando sobre exatamente isso, né? Estamos num momento legal da comunicação, com diversas possibilidades, e os senhores debutando na internet, né? O Jussier com as análises, os vídeos, algumas ações e até um outro lado do Jussier do audiovisual, e o Antero caiu para trends, chamadas de jogos enfim. Estamos num momento em que cada vez mais estar próximo da audiência é fundamental para aquilo que a gente faz, que é a narração esportiva, que é entregar um produto. Então, eu queria saber de vocês, como que vocês avaliam este momento.
Tá mais fácil? Tá mais difícil? Vocês que vêm do rádio, vocês que chegaram do rádio, passando por vários perrengues, usando um trio elétrico para a cidade inteira escutar a transmissão de vocês, como que vocês avaliam hoje esse momento da comunicação com jogo no YouTube, jogo na TV, canal Fest, redes sociais, melhores momentos, enfim, tá uma loucura, é conteúdo em tudo quanto é lugar. Primeiro que nada, você falou aí, eu lembrei, né? Nada mais Aracati do que você colocar um trio elétrico no meio da rua, né? Para falar de jogo, enfim. Alessandro, é muito legal esse momento, porque é mais uma oportunidade, né, para as pessoas aparecerem. Assim, a gente tem visto uma nova geração de narradores. Isso é muito bacana, cara. Isso é muito legal. Novos narradores, novos comentaristas, novos repórteres. Enfim, eu acho que só tem ponto positivo nisso aí. Com relação à rede social, eu acho que eu não sei o que é que vai ser daqui para frente, porque se eu soubesse, eu teria uma fórmula e certamente ficaria milionário do que é que vai ser da comunicação. Mas eu só acho que cada vez mais a oferta vai ser maior. Acho que só quem ganha mesmo é o torcedor, quem está em casa. É importante você estar nessas áreas. Eu continuo batendo na tecla de que o conteúdo ele é o principal, embora muitas vezes o conteúdo não viraliza qualquer outra coisa, mas o conteúdo não. Mas eu acho que em dado momento isso vai mudar, porque das Big Techs não é a gente que tem o controle, mas elas que têm o controle sobre os conteúdos. Mas eu tenho um cuidado muito grande, Alessandra, assim. Eu não narro pensando na rede social. Eu narro pensando no jogo, né? Assim, se eu tiver uma sacada que isso gere um corte para uma rede social, legal, eu vou lá e vou fazer esse recorte. Mas se o jogo passou limpo, eu não tive nada que, por exemplo, viralizasse numa rede social e eu fiz uma grande transmissão, tá mais do que certo. Eu prefiro muito mais. É tanto que eu nem sempre coloco no pós-jogo tudo que eu fiz na transmissão. Nem sempre tenha coisas que eu tenha feito na transmissão, porque eu estou preocupado com aquele momento, sim. E eu não consigo fazer algo, por exemplo, homens, né? A gente não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então eu não consigo fazer a transmissão e minha cabeça ficar pensando assim, vou fazer alguma coisa aqui para alguma coisa no meu Instagram. Na hora do jogo, cara, é na hora do jogo. E o que acontecer, acontece. Claro que assim, a gente se prepara para alguns momentos. A gente está antes aqui do nosso evento, do nosso papo, eu vou narrar um jogo do Al Nassr contra o Al Hilal, que tá quase terminando o Campeonato Saudita. Se o Al Nassr ganhar, ele é campeão. Se o Al Hilal ganhar, ele praticamente fica com título. Tem a questão do Cristiano Ronaldo. Tem a questão do Cristiano Ronaldo. É um elemento que eu já estou aqui pensando. Se pintar um gol do Cristiano Ronaldo, o que é que eu posso falar? Eu vou na contagem? Vou fazer uma contagem regressiva? O que é que eu posso falar? Mas eu não vou pensando, eu vou pensando na narração, vou pensando em quem estiver assistindo ali na hora. Mas isso é uma coisa minha. Não estou dizendo que eu que estou certo, que os outros que, por exemplo, fazem muitos cortes estão errados. Acho que é isso. Assim, acho que tem muito consumo e cada um faz a sua estratégia, né? De estar próximo da sua audiência. Eu acho o seguinte, Alessandro, acho que as redes sociais elas têm um lado positivo, um lado negativo também. Para a comunidade, né, dos jornalistas é uma oportunidade de aparecer. Então você que eu estou falando, o Alessandro Oliveira é prova disso, né? Se não fosse uma rádio, talvez você não tivesse a oportunidade. Muita gente apareceu, mas também eu acho que o conteúdo está se nivelando por baixo. Muita gente só faz para aparecer, só faz para viralizar. Então, porque, de fato, a gente não tem uma fórmula para você ter uma relevância nas redes sociais. Acho que os números das redes sociais não dizem a capacidade de ninguém. Tem gente que tem pouquíssimos seguidores e é muito capaz, produz um conteúdo de muito valor. Tem gente que faz muita bobagem e tem muitos seguidores, um engajamento muito grande. Então eu não me baseio muito por isso, não. Eu vejo como uma vitrine. Se não tivesse, eu não sentiria falta, para falar a verdade. Gosto, mas não me sinto escravo daquilo. Hoje tenho parceiros comerciais que me ajudam financeiramente para produzir também, então isso é um compromisso que eu tenho, tanto no YouTube quanto no Instagram. Mas eu vejo aquilo como, primeiro, uma possibilidade de alcançar outros públicos que eu não tenho na TV e no rádio. Segundo, a oportunidade para ganhar dinheiro. Então, assim, eu não trabalho para as Big Techs sem
E olha que eu sou minúsculo, mas assim, pensando friamente numa relação de trabalho, eu não vou produzir para não receber absolutamente nada se eu não tiver alguma coisa, porque é disso que eu vivo, né? Então, existem empresas que também me entendem isso, acham que eu faço um produto de valor. É uma oportunidade para muita gente aparecer, é uma grande possibilidade de portfólio. Antigamente a gente não conseguia fazer isso, né, para aparecer, era muito difícil. Mas eu acho que o conteúdo está sendo depreciativo também. As pessoas estão perdendo um pouquinho a relação do que é bom e do que viraliza. Nem sempre o que viraliza é bom. Aliás, quase sempre não é bom, né? Não é de qualidade mesmo, né? É verdade, né? Enfim, é um campo muito amplo aí, tem muita gente que utiliza a rede social, tanto pro bem, pro legal, pra coisa positiva, quanto pro negativo também. Na reta final do nosso papo, eu passaria horas e horas aqui, não vou mentir. Antes de chegar na reta final aqui do nosso papo, nas últimas perguntas, eu tenho que agradecer a você que está assistindo, claro, e claro, as empresas que liberaram estes profissionais aqui, ao Grupo Globo, que liberou o Antero, e também ao Sistema Jangadeiro, que liberou o Jussier Cunha. Também agradecer a galera da Band News FM, que, aliás, vai ter essa cobertura integrada, né, Jussier? Vai ser você com outros profissionais da rede, de outras praças também, né, da rede Band News. Explica como é que vai funcionar mais ou menos essa logística de transmissões para o rádio, lembrando, na rede Band News FM. Quando o pessoal de São Paulo entrou em contato comigo, eu disse, olha, nós estamos à disposição. Eles perguntaram se a gente, o que a gente acharia, né, o que a gente achava dessa ideia. Eu disse, olha, estamos à disposição, fica à vontade, estamos aqui para ajudar. E eu nem falei para os meninos, assim, no primeiro momento eu não falei para não gerar uma expectativa, porque eu não tinha nenhuma confirmação, até que depois chegou a confirmação. Mas a única, não uma exigência, mas uma sugestão que eu dei, eu disse, olha, até para o nosso crescimento, para a nossa relação, seria interessante a gente conviver com outros profissionais, ter essa troca de experiência com outros profissionais. E eles fizeram isso, eu acho que eles acertaram. Então eu narro um jogo, aí tem um comentarista que é de São Paulo, aí tem um repórter daqui, o plantonista é de São Paulo, há o inverso, o Marcelo Duó narra, aí Renato Manso comenta, aí o repórter é de outra praça. Isso vai ser muito legal, porque acaba se tornando de fato, né, uma cobertura nacional e uma cobertura com abrangência, dando oportunidade para todo mundo. Então, vai ser dessa maneira. E o primeiro jogo que eu narro é Alemanha e Curaçao. Já estou vendo vídeos de Rafael Oliveira no YouTube. Rafael Oliveira é inacreditável, mano. O cara falou, conheça a seleção de Curaçao. Então eu vou narrar Alemanha. O primeiro jogo que eu narro é Alemanha e Curaçao. Olha aí, olha aí. Será que vai ser uma goleada da Alemanha? Veremos. Antero, como é que vai ser a cobertura do Sport TV, do Grupo Globo, a TV aberta, a TV fechada? A GE TV também fará a cobertura da Copa do Mundo no Globoplay, né? Então, não vai estar no YouTube em si, porque a exclusividade do YouTube é da Casa TV, mas a GE TV também fará. Conversei, inclusive, com o Jorge Igor, que mais pra frente vocês verão este conteúdo aqui nas nossas plataformas, falando da primeira Copa do Mundo, em que ele vai narrar também. Mas o que é que você pode adiantar, Antero, dessa cobertura do Grupo Globo do Sport TV? Tradicionalmente o Sport TV faz aquela cobertura praticamente full, né? O dia inteiro. Vai ter programa especial pela manhã, que vai ser com o Maurício de BH, com a Joana de Assis e com a Kelly Costa, que vai se chamar Partiu Copa. Vai ser pela manhã, logo depois do News. Então começa 8 da manhã e vai embora, né? E vai direto, vai ter Tá na Área, vai ter todos esses programas. Vai ter um Seleções Sport TV, acho que essas notícias vocês já sabem, né? Vai ter o Seleções Sport TV, vai ser apresentado direto dos Estados Unidos, uma boa gama de profissionais, um bom número de profissionais vai para esses 3 países. Vai ser, pro lado das transmissões, a gente vai ter essa ausência enorme, gigantesca, quanto pessoa e quanto profissional do Luiz Roberto, né? E por isso houve uma reorganização, né, de pessoas dos profissionais que vão narrar na TV aberta, de pessoas que vão narrar na TV fechada. Até agora, Alessandro, a gente só teve a divulgação, já temos as nossas escalas, mas as 2 primeiras rodadas, a partir da 3ª rodada, porque aí, né, tem que saber qual o jogo que será transmitido, a gente ainda não tem. Vamos ter aquela outra fase também antes das 8ª de mata-mata, depois das 8ª, e assim a competição vai
Mas o meu primeiro jogo, vou aproveitar também a sua audiência, convidar todo mundo. Austrália e Turquia, 1 da manhã, tudo de sábado para da Copa. Mas aí depois tem o jogo de Senegal contra a Noruega, vai ser legal porque vai ter o jogo do Haaland, vai ter jogo da Colômbia contra a República Democrática do Congo, tem um jogo do Egito, que é o... Agora eu confesso que eu não sei com quem é, eu sou péssimo nisso, mas é o Egito contra, claro, contra algum país. Mas vai ter Salah, enfim, essas primeiras rodadas já foram divulgadas, e é só nessa expectativa mesmo para chegar a esse momento super importante. Sei que o nosso papo está no final, eu queria só dizer uma última coisinha, e eu tenho certeza que você também concorda comigo. A gente está vivendo esse momento único da nossa profissão, sabe, assim, narrar uma Copa do Mundo é realmente mágico, estar inserido é realmente muito fantástico, sabe, assim, mas a gente relembrou muito o nosso início e dá uma saudade grande do início, tá? Porque muitas pessoas podem falar o seguinte: pô, que sofrimento, né? Pô, como foi difícil, imagino como é que era transmitir uma terceira divisão, mas já lá na terceira divisão do Campeonato Cearense, Alessandro, foi a nossa Copa do Mundo. Ali já era, assim, a gente tinha um sentimento de Copa do Mundo. Então, eu só tenho lembranças, assim, de saudade e de boa... Quando a saudade é boa, né? De boa saudade. Eu só tenho ótimas recordações daquele período. E eu era muito feliz também. Eu estou muito feliz nesse período de Copa do Mundo, mas também era muito feliz narrando a terceira divisão do Campeonato Cearense. José Cunha, Antero Neto, eu acho que falo em nome de todos os narradores que narram, que vão narrar, que querem narrar, que têm um desejo de acompanhar. Eu lembro que, enfim, a trajetória é complicada sempre porque há um caminho a percorrer, a seguir. Mas é o seguinte, vocês estão representando um estado inteiro, tá? Seja na TV, seja no rádio, em duas plataformas que, enfim, jamais morrerão, muito pelo contrário, cada vez mais ficam fortes, com outras mídias aparecendo. Então, vocês vão representar o estado do Ceará nessa cobertura de Copa do Mundo. Eu fico muito feliz também, porque são vozes nossas, é o nosso sotaque, é a nossa cultura, né? Um pouquinho da gente ali fazendo, e por isso que esse papo está acontecendo, né? Não só a pauta de dois irmãos narradores que vão fazer a Copa do Mundo, não, são dois irmãos que vão representar o estado do Ceará, e a gente torce que mais e mais profissionais que estão surgindo, que estão acompanhando, que estão ouvindo, lendo, assistindo, se inspirem, né? Como tantos e tantos outros nomes que passaram antes de vocês, que inspiraram vocês para chegar neste exato momento que vem aí a Copa do Mundo em 2026, que com certeza vai ser especial. E eu estarei aqui no estúdio, aqui no meu estúdio, com o rádio ligado, com a TV ligada, com o computador ligado, prestigiando todo mundo, tá certo? José Cunha, quero falar para você também uma coisa. Muito boa sorte no rádio, tá? Com toda a equipe do Futebolês, porque não só você, mas toda a equipe do Futebolês, o Anderson, o Danilo, o Renato, o Caio, são parceiros que, enfim, de outras datas e de outras transmissões também. Homenageei vocês dois aqui no meu cenário, vou encher tela rapidinho só para mostrar para vocês. O Antero aqui, a canopla da Verdes Mares e Globo. Gostei. A espuminha do Futebolês. Tá bom? Garoto, aí sim. A Alessandro faz parte, né? Coloquei aqui para, né, homenageá-los nesta entrevista toda especial. Acho que nessa trajetória que eu tenho de mídia esportiva, não estou falando de narração, mas de mídia esportiva que é desde 2020 para cá, essa é a maior entrevista que eu fiz na história até aqui com vocês dois. Então, parabéns aí aos dois. Obrigado por compartilhar essa história, por inspirar a gente. Lembro perfeitamente de, sei lá, escutar quando tinha 10 anos de idade, 11 anos de idade, o Antero narrando e vendo que era negativo, não venha com essa não, negativo. Tinha essa idade aí. 11, 14, tá, vou aumentar mais um ano aí. É que eu comecei muito cedo, acho que eu tinha 14, eu era 13 anos também, né? Tava cedo ali. E eu escutei você fazendo aquele jogo de complemento de rodada na Verdinha, aquele sábado à noite ali, e vendo que era alguém mais novo, sabe? Vendo que era alguém mais jovem. E percebi que era possível fazer, que era possível alguém mais novo chegar, porque no rádio a gente tinha a galera mais experiente, né? Os grandes nomes, os lendários nomes do rádio, e ver alguém, escutar alguém mais novo, e depois ver na TV, assistir na televisão, ver o Jussier também, fazendo as reportagens na Jangadeiro, na época de Jangadeiro Esporte Clube, um negócio que, enfim, é um caminho, sabe, que
traz a gente para este momento e que vocês serão contemplados com essa super cobertura. Mais uma vez, muito boa sorte para vocês dois, ótimas coberturas desta Copa do Mundo, aproveitem demais, saibam que estão representando não só quem é a comunicação cearense, mas todo um povo cearense, né, que estará com o seu sotaque, com a sua voz nestes veículos de comunicação. Um abraço mais uma vez, gente. Valeu, Alessandro. Você faz parte dessa história também. Você, além de tudo, é um grande amigo, companheiro de trabalho. Obrigado pelo convite mais uma vez. De fato, assim, é um momento muito especial para todos nós e uma grande responsabilidade também. E acho que a pessoa se mostra muito especial quando ela vibra com as conquistas dos outros, né? Eu admiro muito e procuro fazer isso também quando me sentir também representado, me sentir feliz com a conquista de uma outra pessoa, não necessariamente a minha. Então, as suas palavras são muito importantes para mim, são combustível para mim, certamente para o Antero também. A gente tem um carinho muito especial por você. Antero me indicou você, eu contratei você por uma indicação do Antero. Então, você passa na nossa carreira também, você tem muita relevância nessa nossa caminhada. Um cheiro grande, viu? Alessandro, cara, obrigado pelo convite. Estender mais uma vez aí o pessoal do Grupo O Povo pela oportunidade. Quando você fala desse momento, realmente é um momento muito especial e é uma responsabilidade muito grande, porque a gente vem de uma terra de pessoas formidáveis, né? A gente vem de um estado relevante politicamente, relevante esportivamente, relevante economicamente, relevante, que mais? Da cultura, da música, da culinária, do humor principalmente. Então, é um orgulho e uma responsabilidade muito grande quando a gente faz parte, assim, eu entendo quando você diz assim, vocês estão representando todos nós. Na verdade, eu acho que vocês estão junto com a gente, sabe? Eu acho que não é a gente lá e vocês... Não, acho que a gente está todo mundo junto. Quando eu digo a gente, somos todos as pessoas que compõem a comunicação no estado do Ceará, a galera das antigas, o pessoal mais recente. Então, é um momento nosso, não é um momento meu, do Jussier, não é a gente que está lá, eu entendi muito bem o que você falou, mas assim, não é a gente que está lá e que vocês estão aqui à distância. Valeu, pessoal, não, acho que vocês estão junto com a gente nessa caminhada e nesse momento também. Então, dizer para o pessoal que eu chamo, não o chamo de Alessandro, chamo de Ô Mosquitinho. Mosquitinho, valeu, cara, abração, muito obrigado pelo convite. E vamos marcar uma outra porque foi pouco tempo. Foi pouco tempo. Eu passaria mais 2, 3 horas aqui falando. É muito bacana falar de narração, a história de vocês. As histórias são incríveis, cada uma no seu campo, né? Do Jussier, a trajetória dele, a sua trajetória, e depois quando se encontram e agora fazendo a mesma coisa, tendo a principal missão, né, a principal função, sendo a mesma, que é a narração esportiva. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês, por aceitarem o convite, e agradecer mais uma vez ao Sistema Jangadeiro, ao Grupo Globo. É isso, vem aí a Copa do Mundo e vem aí também as narrações de Antero Neto no Sport TV e de Jussier Cunha na Band News FM. E a gente fica por aqui com os bastidores da mídia esportiva. Qualquer movimentação a gente comenta aqui no canal, traz na coluna também no impresso. Essa entrevista vai render textos e textos nas colunas que vem pela frente até a Copa, também no Povo Mais. Os links todos estão na descrição. Mais uma vez, peço a sua inscrição, o seu like, todo o manual do YouTube que você já sabe. Se não é inscrito, inscreva-se e ative o sino das notificações. Um abraço, tamo junto, valeu, é nóis.